A experiência vivida por Elias na caverna é um exemplo marcante da fragilidade humana destacada na Bíblia. Ao estudarmos essa passagem, podemos perceber que Deus cumpre sua vontade mesmo diante das limitações do ser humano. A história de Elias nos lembra que até mesmo as pessoas mais fortes podem apresentar fraquezas. Elias foi um dos profetas mais notáveis de Israel, e sua importância é evidenciada até mesmo no Novo Testamento, onde ele aparece no episódio da transfiguração de Jesus, junto com Moisés, representando a tradição profética na comunidade de Israel. Além disso, Elias foi testemunha extraordinária das manifestações claras do poder de Deus ao longo da história humana. Ele presenciou a ressurreição dos mortos por meio do poder divino do seu ministério. Viu Deus controlar diretamente a natureza, fazendo a terra secar e, posteriormente, enviando chuvas torrenciais, além de presenciar fogo descendo do céu, enviado pelo Senhor. No entanto, mesmo após todas essas experiências, ele buscou refúgio em uma caverna. A história de Elias nos mostra que os milagres não são suficientes para manter uma pessoa firme. O que mantém um servo de Deus ativo no seu serviço é a comunhão com o Senhor e a obediência à sua palavra. Porém, antes de continuar, se a palavra de Deus é seu guia e você acredita que ela pode transformar vidas, se inscreva neste canal, compartilhe esse vídeo com alguém que se encontra numa caverna e deixe Deus trabalhar em sua vida. Essa história está registrada no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. No entanto, para compreendermos por que o profeta fugiu para a caverna, precisamos voltar ao capítulo 18. No capítulo anterior ao episódio da caverna, Elias está em seu auge. Ele está longe de parecer um homem frágil, amedrontado, com crise de identidade e com um discurso vitimista. No capítulo 18, Elias se mostra forte e corajoso ao confrontar o rei Acabe, convocar todo Israel a enfrentar os profetas de Baal e os profetas de Azera, no Monte Carmelo. Ele zomba dos profetas pagãos, ora ao Senhor e Deus faz chover fogo do céu que consome todo o holocausto, mostrando que só o Senhor é Deus. Ele manda a chuva parar por 3 anos e meio e depois ora para que a chuva se restabeleça em Israel. Mas então, como este homem passou do auge ao fundo do poço, do Monte da Vitória para a caverna do desalento? Por que Elias fugiu para a caverna? Talvez Elias estivesse esperando que as demonstrações do poder de Deus no Monte Carmelo levassem Jezabel e Acabe ao arrependimento. No entanto, isso não aconteceu. Em vez de se arrependerem, a perversa esposa de Acabe declarou guerra ao Senhor e começou ameaçando o porta-voz de Deus em Israel, o próprio profeta Elias. Diante dessa situação, pode ser que Elias tenha se sentido como se estivesse falhado em sua missão como profeta. De fato, ele se sentiu um fracasso e, ao receber a carta de ameaça de Jezabel, fugiu, temendo por sua vida. Alguém pode questionar por que Jezabel enviou uma ameaça a Elias, em vez de matá-lo imediatamente. Vamos pensar. Elias havia acabado de provar diante de todo Israel que era um profeta de Deus. Se Jezabel matasse Elias, provavelmente enfrentaria a insatisfação do povo. Assim, parece que o principal objetivo de Jezabel era fazer com que Elias fugisse. Ela preferiria ter um Elias escondido na caverna do que um Elias Marte. A estratégia de Jezabel de fato funcionou, e Elias fugiu de Jezreel em direção a Berseba. Neste ponto, a Bíblia não menciona que Elias teria consultado o Senhor, nem que ele tenha se lembrado das experiências grandiosas que teve ao longo de seu ministério. O Senhor nunca o havia abandonado em nenhum momento, e não seria aquela a ocasião que ele o abandonaria. No entanto, Elias desviou seus olhos da fé e os fixou nas circunstâncias. Seu comportamento foi tão irracional que ele, um homem conhecido por sua coragem, fugiu de um inimigo derrotado. Isso lhe parece familiar? Quantas vezes fugimos de situações que o Senhor já nos tem garantido a vitória? De Berseba, Elias seguiu para o deserto. Ele se sentou debaixo de um arbusto típico dessas regiões áridas e orou ao Senhor. No entanto, a oração de Elias refletiu a sua falta de esperança. Em suas palavras, ele expressou o desejo de desistir e até mesmo desejou a morte. Em seguida, ele se deitou e dormiu. Foi então que ele acordou quando um anjo tocou nele e lhe ordenou que comesse a refeição que Deus havia providenciado. Após comer, Elias dormiu novamente e foi novamente acordado pelo anjo para que se alimentasse.
Com a força daquela comida, a Bíblia diz que Elias caminhou durante 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe. É importante lembrar que o Monte Horebe é o mesmo Monte Sinai, onde Deus se revelou a Moisés. Durante essa jornada, Elias percorreu quase 400 quilômetros em uma viagem que durou 40 dias e 40 noites. Foi quando chegou a Horebe que Elias entrou em uma caverna e passou a noite lá. A situação do profeta era tão complicada que muitos estudiosos acreditam que ele estava sofrendo de depressão naquele episódio. Ele estava exausto e abatido. De qualquer forma, ele estava disposto a desistir do seu ministério e até mesmo de sua vida. Porém, foi na caverna que Deus falou com Elias. Em vez de repreendê-lo, o Senhor simplesmente lhe fez uma pergunta: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Isso mostra a forma pessoal, paciente e atenciosa com que Deus trata seus filhos, que passam por momentos de desespero. Elias não respondeu diretamente à pergunta do Senhor. Na verdade, ele tentou se justificar em sua resposta, mostrando uma mistura de orgulho e autocomiseração. O relato da Bíblia é sensacional. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: "Que fazes aqui, Elias?" E ele lhe disse: "Senhor, tenho sido zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu só fiquei, e buscam a minha vida para a tirarem." Aqui, a resposta de Deus é maravilhosa. Deus ordenou que Elias saísse da caverna e se colocasse diante do Senhor no monte. A Bíblia relata que veio um vento muito forte, mas o Senhor não estava no vento. Em seguida, houve um terremoto que abalou o monte, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Por fim, o texto bíblico diz que veio um sussurro suave. Foi então que Elias saiu e se posicionou à entrada da caverna. Neste momento, ele ouviu a voz do Senhor. Porém, para sua surpresa, Deus lhe fez a mesma pergunta: "O que fazes aqui, Elias?" Mais uma vez, o profeta repetiu a mesma resposta vitimista e um tanto egocêntrica de antes. Apesar de Elias ter agido baseado nas aparências em vez de agir pela fé, Deus restaurou do seu serviço. Deus o preparou para concluir seu notável ministério de forma estratégica. Foi por isso que, à entrada da caverna, Elias recebeu 3 ordens do Senhor. Primeira, ungir Azael como novo rei da Síria. Segunda, ungir Jeú como novo rei de Israel. E terceira, ungir o jovem Elias como seu sucessor na escola profética de Israel. Essas 3 ordens confrontaram o estado deprimente em que Elias se encontrava. O profeta havia fugido com medo da ameaça de uma mulher perversa, esposa de um rei fraco e reprovado. No entanto, ele deveria saber que aquele casal só permaneceria no poder enquanto Deus permitisse. Nas nossas vidas, acontece muito disso. Temos medo de agir e colocar Deus como principal alvo de nossas vidas. Deus está sempre conosco. O Senhor, naquele momento, estava levantando não apenas um novo rei para Israel, mas também instituindo um novo rei para a Síria, uma nação pagã. Na verdade, Deus usaria os movimentos militares de Azael e Jeú, juntamente com o trabalho profético do jovem aprendiz Eliseu, para cumprir seus propósitos soberanos. E tudo isso resultaria na completa destruição da casa de Acabe. Então, quando o Senhor te mandar fazer algo, faça, porque Ele se responsabiliza. Peça a prova a Deus, vá com fé, que Ele pode todas as coisas. Na história da caverna, podemos aprender algumas lições importantes. Primeiro, o quanto é doloroso sair da vontade do Senhor. Elias nos ensina que fora da vontade de Deus, até os mais corajosos podem ceder ao medo, os vitoriosos podem ser derrotados e os fortes podem fracassar. Elias, que desafiou os profetas de Baal e presenciou o poder de Deus no Monte Carmelo, acabou numa caverna com medo, vacilante e desanimado. Isso aconteceu porque ele não permaneceu na vontade do Senhor.
Quando os servos de Deus se afastam de sua vontade, estão suscetíveis a cometer todo tipo de insensatez e falhar em áreas onde antes eram fortes. Segunda, Deus tem sua forma particular de agir. Nem sempre Deus fala o que queremos ouvir ou age da forma que mais nos agrada. A experiência de Elias é um exemplo claro disso. O profeta estava desanimado e desesperado, esperando uma resposta de Deus. No entanto, Deus começou fazendo uma pergunta a Elias, e ele, em vez de responder diretamente, deu desculpas e se colocou como vítima. Quando Deus ordenou Elias que saísse daquela caverna, aconteceram eventos poderosos, como a ventania, o terremoto e o fogo. Mas a voz de Deus não veio por meio deles. A palavra do Senhor veio a Elias em um momento de calmaria, com uma voz mansa e suave. Muitas vezes, esperamos por demonstrações grandiosas do poder de Deus, mas Ele pode escolher falar conosco através de momentos de quietude e suavidade. Devemos estar atentos aos sussurros que Deus pode nos dar, pois eles podem ser mais impactantes do que o som de muitos trovões. Terceira, não devemos usar de justificativas e desculpas para com Deus. Ele afirmou ter sido zeloso e fiel, se sentindo sozinho e ameaçado de morte. No entanto, Deus não havia pedido que Elias fosse melhor do que os outros, mas sim que cumprisse o serviço para o qual foi chamado. Elias questionou a ação de Deus, pensando por que ele permitiria que o último crente no reino de Israel estivesse ameaçado e fugindo. Porém, se Elias realmente tivesse sido um servo fiel, por que estaria escondido em uma caverna longe do seu local do ministério? Além disso, Elias não era o último crente de Israel, pois Deus havia preservado um remanescente fiel em Israel. Deus pacientemente ouviu o desabafo de Elias na caverna e mostrou que seu propósito prevalece apesar de nossas falhas. Ele poderia ter escolhido outra pessoa para ser profeta em Israel, mas ele cumpre seu propósito através de nós, mesmo que sejamos falhos. Enquanto Elias via motivos para desistir, Deus via razões para que ele voltasse ao trabalho. Enquanto Elias se sentia sozinho, Deus sabia que havia outros 7.000 fiéis em Israel. Deus já estava cuidando do futuro do seu povo, enquanto Elias lamentava o passado e o presente. A lição que podemos aprender aqui é que devemos nos esconder em Deus, não em cavernas. Quando estivermos enfrentando nossas próprias dificuldades, devemos confiar no Deus Todo-Poderoso, que é imutável e enxerga além de nossos medos. Ele nos conhece e nos restaura, permitindo que busquemos refúgio em sua vontade. O lugar mais seguro onde podemos estar é, com certeza, na presença e no propósito de Deus, e não em nenhuma caverna. Que Deus possa te abençoar, fique com Deus e até a próxima.